Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria me desculpar. Eu sei que eu tô sumida por aqui. Eu queria até ter vindo aqui antes para falar com vocês. Eu queria ter vindo antes de um concurso que estava aberto para falar para vocês basicamente o seguinte. Alguns vídeos atrás, eu falei sobre a importância que a enfermagem tem para mim e por que eu não me arrependo hora nenhuma por ter feito a faculdade de enfermagem. Falei para vocês sobre a empregabilidade. Eu tenho 27 anos na enfermagem e nenhum dia eu fiquei desempregada. Desde que eu terminei a faculdade. Nem um dia. Falei de algumas outras profissões, né, na área de saúde. Inclusive, algumas pessoas não gostaram. Mesmo eu tendo falado que aquilo é a minha opinião, ela não é regra, mas eu acredito muito naquilo que eu tô falando. Eu venho novamente falar sobre isso, só que agora eu venho com dados para poder passar para vocês reais, com dados reais para passar. Por que eu tenho essa opinião? Como sempre, nada aqui tem script. Eu sentei e comecei a falar e vou falando. A única coisa que eu tenho anotada são esses dados aqui para passar tudo certinho. Então, estava aberto até pouco tempo o concurso para a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Esse concurso, ele ofereceu algumas vagas para áreas de saúde. E baseado no que eu falei lá no começo, que a primeira área, falando financeiramente, a área mais bem remunerada, primeiro é a medicina e depois a enfermagem. Claro, minha opinião, novamente falando. E com relação à empregabilidade, também. Então, esse concurso, ele estava aberto até pouco tempo. E só para vocês terem uma ideia, abriram 3 vagas para assistente social, 6 vagas para fisioterapeuta, 19 vagas para enfermeiro e algumas vagas para médicos. Bastante vagas, mas assim, 2 para médico clínico, 2 para urologista e assim várias especialidades médicas. Mas você pode observar que nas outras profissões, né, na área de saúde, o número de vagas é quase mais de 200% do número total, do número de vagas relacionadas às outras profissões. Com relação ao salário, né, o salário inicial desse profissional, desse concurso, para serviço social, 5.400, fisioterapeuta, 5.400, enfermeiro, 5.400 e médico, 5.400. Com relação à carga horária, assistente social, 30 horas, fisioterapeuta, 30 horas, enfermagem, 30 horas e médico, 40 horas. Esse concurso aqui ele não é muito comum. Geralmente a categoria médica, eu ainda não vi um concurso com a categoria médica ganhando o mesmo salário e a carga horária maior do que a das outras categorias. Não é muito comum, mas nesse concurso foi assim. Então o que eu reforço lá daquela opinião desse outro vídeo que eu fiz com relação à empregabilidade em concursos. Vocês estão vendo? 3 vagas, 6 vagas e 19 vagas. E as outras categorias da área de saúde nem foram contempladas, tipo farmácia, nutrição, que são muito importantes no hospital, no ambiente hospitalar e na equipe de saúde, mas, infelizmente, as vagas são dessa forma, né? E sem contar, um outro motivo pelo qual eu não me arrependo hora nenhuma de ter feito a faculdade de enfermagem, isso aqui eu mostro para vocês que tem possibilidade de você viver. Isso aqui é um salário, eu não posso dizer que é um salário, é maravilhoso. Claro que não. Claro que não é maravilhoso. Tinha que ser muito melhor do que isso. Mas para a nossa realidade brasileira, ele está acima da média. Porque vocês devem saber que existem redes, principalmente aqui no Rio de Janeiro, existe uma rede muito famosa que ela é escravista. Ela pega a equipe de enfermagem, escraviza os serviços de enfermagem, paga abaixo do piso salarial, que inclusive uma das grandes dificultadoras para que o nosso piso salarial seja aprovado é essa grande rede de hospitais. E ela escraviza os serviços de enfermagem e faz com que o profissional trabalhe exausto, desanimado, desmotivado e talvez esses sejam aqueles que vocês ouçam falando que a enfermagem não presta, por isso, por aquilo outro. Mas aquela dali não é a única realidade para o profissional de enfermagem. Existem outras possibilidades. O enfermeiro hoje ele tem que parar de aceitar esses subempregos que pagam mal e escravizam. Usam o serviço de enfermagem para enriquecer, pagando muito abaixo do piso. E quando a enfermagem começar a perceber
que ela não é obrigada a estar ali naquele tipo de trabalho, ela vai sair dessa área e vai começar a empreender. Eu já falei para vocês que eu estou fazendo a pós-graduação em enfermagem dermatológica e estética avançada. Inclusive, já estou terminando e já estou até fazendo alguns procedimentos, claro, só nos meus familiares, nos meus amigos, porque eu ainda não terminei. Então, eu não posso cobrar pelo meu serviço. Eu não sou ainda pós-graduada em enfermagem dermatológica e estética. Então, eu estou fazendo dessa forma. Assim que eu terminar a minha pós-graduação, que eu for no Corém, que eu cadastrar essa profissão no meu conselho de ética, aí sim eu vou poder atuar e fazer o que eu gosto. Porque eu amo ser enfermeira, mas não existe só enfermeira hospitalar. Eu sou enfermeira hospitalar e gosto muito do que eu faço também. Mas existem N possibilidades. O enfermeiro hoje ele tem que empreender, ele tem que parar de aceitar. O parar de aceitar, não. Isso não é um julgamento. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Eu acho que existem várias possibilidades. Então você pode sim procurar outras áreas, procurar empreender. Eu falo para você que pensa em fazer, mas tem dúvida. E falo para você que já faz, mas ainda está inseguro porque está no começo da faculdade, ouve muitas pessoas falando mal ainda. Você já pensou que o seu serviço, o que você aprende na faculdade, milhões de pessoas queriam saber? Então venda o que você aprende. Afinal de contas, você está investindo naquilo. Vende o que você aprende, empreenda na sua área. Eu tô trabalhando agora com furo de orelha humanizado, que também é uma área que a gente pode, não precisa ser, não é privativo do enfermeiro, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o profissional treinado e habilitado para isso, mas eu estou amando, estou gostando muito. E, inclusive, se quiser, pode me seguir lá no meu Instagram. Eu tô começando agora, mas eu já estou apaixonada. E acredito que quando eu terminar a pós-estética, eu não vou abandonar o plantão não, porque eu também gosto muito do que eu faço, né? E como você já sabe, eu sou funcionária pública, atuo ainda como enfermeira em hospital, mas eu acho que não tem limite. Eu ouvi algumas pessoas aqui falando que já tá velho, que não sei o que. Eu vi uma pessoa de 27 anos falando que já tá velha para começar. 27 anos você tá na flor da idade, entendeu? E não existe esse negócio de, já tô velha. Não. Se você tá bem de saúde, corre atrás do que você quer. Não existe limite, o céu é o limite. Então corre atrás do que você quer. Eu tô começando numa nova área depois dos 50 anos, depois de 27 anos de formada. E eu mostro para vocês como é possível fazer isso, tá? Hoje o que eu queria falar para vocês é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar por aqui, pode mandar perguntas, sugestões. E a gente se encontra na próxima.